E a gente, claro, vai começar falando da explosão absurda que aconteceu ontem em São Paulo. Renan, quando a gente vê as imagens, fotos que foram registradas do momento em que a casa que tinha explosivos simplesmente foi pelos ares, a gente vê a imagem que parece de uma bomba que caiu sobre São Paulo, né? Sobre o bairro. É muito impressionante. Há uma câmera posicionada mostrando o movimento dos carros na Avenida Salim Farah Maluf, e aí, de repente, acontece essa explosão que assusta muito os motoristas. A gente pode até exibir, se tiver essas imagens. Está na sua tela nesse momento, eu descrevo. Os carros estão circulando, começa ali já um pouco de fogo e, de repente, a explosão. E como se trata de uma casa que estava armazenando fogos de artifício, tem uma parte dessa explosão que a gente pode dizer que é até bonita, né? Porque tem ali as chamas saindo, as luzes com cores diferentes, mas a gente está falando de uma tragédia. Uma pessoa morreu, mais de 10 ficaram feridas e tem 23 imóveis interditados, e pessoas que estavam no raio de 1 quilômetro de lentidão sentiram o impacto. Então, a gente está falando de casas que foram destruídas, parcialmente destruídas ou completamente destruídas, mas teve apartamento a metros de distância. 150, 200 metros de distância. As vidraças destruídas por causa da pressão desse impacto. E, gente, o que a gente está noticiando, o dia seguinte a essa explosão, porque essa explosão aconteceu no começo da noite, a gente estava ao vivo no Jornal da Band, quando chegou a informação, a gente conseguiu registrar ontem as primeiras imagens dessa explosão, mas o dia seguinte é que mostrou, que revelou exatamente para a gente o tamanho da destruição. 23 imóveis interditados, sendo 12 com interdição total, as pessoas não podem nem pisar da porta para dentro, porque a estrutura desses imóveis foi abalada e esses imóveis estão condenados. Então você imagina o que você está na sua casa no final do dia e de repente as explosões começam. Teve gente que achou que era queda de avião, teve gente que achou que era bomba e de repente as pessoas saem na rua como se elas estivessem no meio de uma guerra, com tudo explodido. E agora essas pessoas, as economias de uma vida inteira, quem lutou uma vida inteira para construir uma casa, para ter uma casinha, ou gente que morava de aluguel, o proprietário dessa casa, que talvez era uma renda, um adicional de uma renda, agora tudo destruído. A prefeitura ofereceu uma ajuda emergencial ali para quem está desabrigado, mas diz que não tem como oferecer ajuda para reconstruir essas casas. Então, assim, é criminoso você armazenar explosivos, como tudo indica acontecia nessa casa. Só uma perícia minuciosa vai dizer exatamente se era um depósito de explosivos, se era uma fábrica, mas as primeiras informações da polícia, inclusive a gente vai trazer agora a entrevista do delegado que investiga esse caso, as primeiras informações são de que o homem que morreu com essa explosão na casa era um baloeiro. Já temos a entrevista aí? É o Felipe Soares, delegado, que falou isso. Vamos ouvir. Durante o pouco tempo que eles ficaram lá, eles conseguiram localizar buchas de balões, cangalhos para balões e cilindros normalmente utilizados para fogos de artifício, para produzir rojões. No local, eles tiveram que sair porque estavam tendo pequenas explosões ainda e o GAT interditou, porque era uma área de risco e podia ter algumas explosões. Provavelmente o Adir, que era a pessoa que estava naquele momento, era a vítima que faleceu ali, a gente não conseguiu ainda identificar, mas com quem ele estava, com quem ele trabalhava, se ele agia sozinho ali para depositar aqueles explosivos e com quem ele comprava, como ele comprou e a quantidade que tinha. Eu conversei agora com os policiais do GAT. Eles informaram que eles encontraram substâncias que aparentemente são explosivas, mas eles não conseguem afirmar porque foi encaminhado para uma perícia. A informação que nós levantamos até o momento, que ele estava no local há aproximadamente 40 dias, ele era novo ali na vizinhança, o pessoal então não conhecia ele muito bem. E sim, ele tem passagem já pela polícia no ano de 2011 e 2012 por soltar balões. Ele foi capturado aqui pela Polícia Civil. Enfim, estava respondendo o processo e um deles ele foi absolvido já. Então ele já tem o histórico. Bom, o nome desse homem é Adir de Oliveira Mariano, de 46 anos, que morreu nessa explosão. O Humberto Ferretti está aqui no estúdio da Band News FM e tem mais detalhes para nós dessa investigação, dessa explosão que aconteceu na região do Tatuapé, zona leste de São Paulo. Boa tarde, Ferretti. Tudo bem, Renan? Boa tarde para você, para Adriana. Boa tarde a todos. E agora o trabalho ele é focado em praticamente duas frentes. Um trabalho de investigação, como foi citado pelo próprio delegado. Obviamente que a Polícia Civil é quem tem a responsabilidade de investigar crimes, mas neste caso, dada a repercussão e dada a gravidade, há uma espécie de força-tarefa acontecendo, inclusive com forças municipais. Homens da Polícia Militar e também da GCM
passaram o dia praticamente no local. Essa casa que explodiu fica no bairro do Tatuapé, e tentando conversar com pessoas, tentando saber mais exatamente sobre esse personagem que você citou, que é o Adir de Oliveira Mariano. Um corpo foi encontrado no local da explosão. O Adir está desaparecido. A polícia deduz que o corpo é dele, mas a confirmação deve sair nas próximas horas com o resultado da perícia. E se uma das frentes é a questão da investigação, a outra é a questão dos moradores, como foi até destacado aqui pela Adriana. Muita gente sem ter onde ficar, 23 casas interditadas. Agora há pouco a gente pediu um novo posicionamento da prefeitura para saber se esse número aumentou, se esse número diminuiu e se as 23 continuam interditadas, se há uma previsão de liberação, porque, de fato, as pessoas não têm onde ficar. E conversando com alguns moradores agora à tarde, apareceu um outro registro que, num primeiro momento, parece ser algo menor, né? Quando a gente fala em feridos, em perda de patrimônio, mas animais de estimação, as pessoas, passado o susto, estão desesperadas, porque elas temem que os animais possam ter morrido e possam estar debaixo de escombros, ou a gente sabe, cachorro com barulho fica muito assustado. Esses animais podem ter corrido para a avenida, corrido para qualquer outro lugar. E hoje a gente conversou com pessoas que inclusive estão mais preocupadas em achar o bichinho do que recuperar o bem material todo que estava na casa. Mais cedo, a repórter da Band, a Caroline Corrêa, conversou com um casal de idosos que contou uma história pra gente extremamente apreensiva. Inclusive tinha uma pessoa acamada dentro da casa no momento da explosão. Vamos ouvir? Como é que foi esse momento? Vocês estavam em casa e agora a casa está interditada, né? Dentro de casa nós estávamos, né? Aí fui arremessada pela televisão e eu estava saindo do banho quando deu a explosão, né? E aí começou, parecia um negócio de filme. A senhora foi parar no chão? Da cama foi parar no chão. O que passou na cabeça de vocês na hora dessa explosão? Não, na hora passa um filme, né? Fala, pô, a gente só vê em filme explosões desse tipo e no final estava acontecendo com a gente, entendeu? E nós tínhamos uma pessoa acamada também, que não fala, não anda. Então essa era a nossa preocupação, mas graças a Deus deu tudo certo. Tiraram eles aqui. E assim, né? Agora vocês saíram com a roupa do corpo, né? Saiu com a roupa do corpo. Sim, sim. Eu só entrei ontem à noite para pegar os pertences, né? Que eles deixaram pra gente pegar documentos, essas coisas todas, né? Mas roupa, assim, eu só peguei uma muda de roupa, nada mais. E agora não pode mais entrar? Não, agora tá esperando o engenheiro, né? A Defesa Civil. E só para fechar, Renan e Adriana, um dos focos desse trabalho, dessa força-tarefa que eu disse que está acontecendo, é entender mais sobre o Adir. Ele era um sujeito que morava ali na casa, pelos registros que a gente tem até agora, há pouco tempo, há cerca de um mês, e os homens da Polícia Militar, da GCM e da Polícia Civil estão conversando ali com vizinhos, e o que consta até agora é que era uma pessoa discreta, que os vizinhos sabiam muito pouco, mas a gente sabe que nesse cenário qualquer informação pode ajudar a traçar uma linha do tempo, saber como ele chegou até ali e se tinha mais gente envolvida, trabalhando com ele no momento, e esclarecer esse caso. Obrigado, Ferretti, pelas suas informações. Bom trabalho. Obrigado. Obrigada, viu, pelas suas informações. É devastador para as pessoas que foram vítimas dessa explosão, porque e não é de forma alguma uma perda menor quando você fala que seu bicho de estimação desapareceu. Eu acho que qualquer um de nós consegue se colocar no lugar desse casal que a gente acabou de escutar, dessas famílias. Você está na paz do seu lar e de repente explode e você não sabe o que está acontecendo, o pavor imenso que essas pessoas passaram. E assim, gente, é muito importante repetir, soltar balão é crime. Armazenar explosivo em casa, no quartinho dos fundos, fabricar explosivos sem licença, sem um local adequado, é crime. Então, assim, se você desconfia que alguém na sua vizinhança possa estar envolvido com isso, você deve fazer uma denúncia. Esses moradores não tiveram nem tempo para isso, porque como a gente mostrou, o homem que morreu nessa explosão tinha acabado de se mudar para lá. Mas é importante ficar atento, porque se você tem essa desconfiança, você tem que denunciar, porque você se protege, pode evitar tragédias maiores como essa que a gente está mostrando na Zona Leste de São Paulo. Poderia ter atingido postos de combustível ali ao redor. Muitas vezes baloeiros soltam os balões que chegam a ter a altura de prédios de 25,
30 andares. Esses balões ficam voando pelo céu de São Paulo e de outras cidades brasileiras. A gente já mostrou vários flagrantes de balões se aproximando de aviões, vidas de um voo inteiro colocadas em perigo, porque se um avião atravessa, encosta num balão, pode provocar uma explosão e uma tragédia acontece imediatamente. Então, assim, a gente já mostrou muitos flagrantes. A gente todo o tempo fala, soltar balão é crime. E, no entanto, basta você ir na internet que você acompanha baloeiros postando os vídeos dos próprios crimes que eles estão cometendo, soltando esses balões com essas cangalhas carregadas de explosivos e colocando a vida de muitas pessoas em risco. Dessa vez, a pessoa que armazenava o explosivo foi quem morreu, mas tem 10 pessoas feridas e 23 famílias que moravam nesses imóveis interditados com a vida arruinada nesse momento, sem saber o que fazer com a roupa do corpo. Então, assim, é criminoso e, nesse caso, eles não têm nem a quem recorrer para reconstruir suas casas. Nem o homem responsável por tudo isso pode ser punido porque ele se tornou vítima do próprio crime. Então, fique atento na sua vizinhança.